você, mais uma vez, abrir a sua Bíblia e agora no livro de 2 Crônicas. No livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 29 e o versículo de número 5. E o texto nos diz assim, 2 Crônicas 29, verso 5. E lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, porque o Deus de vossos pais é o que pede, e tirai do santuário toda a imundícia. Nós vemos aqui, queridos, que Deus traz ao coração de Ezequias, e ele, impulsionado por uma ordem de Deus, ele então começa a manifestar o zelo pelas coisas de Deus, e ele então manda purificar o templo do Senhor. E por que ele manda purificar? Porque era dia de aquebrantamento, era dia de santificar ao Senhor e buscar as misericórdias de Deus, e buscar, portanto, socorro, porque o povo naqueles dias estava vivendo momentos de aflição, momentos de desespero, momentos de angústia. E agora Deus traz ao coração de Ezequias a convicção que só um altar restaurado e apresentado ao Senhor de forma perfeita, um sacrifício agradável a Deus, poderia ser aceito. E para isto, então, o local de adoração, o local de bendizer o nome do Senhor, deveria estar santificado. E esta santificação, ela deveria ser feita pelos levitas, porque a eles recaía, louvado seja Deus, este direito de cuidar da celebração a Deus. A eles recaía os cuidados do altar da casa do Senhor e no manifestar a sua apresentação para atrair para aquele lugar ou para aquele momento a presença do Senhor, através da adoração, através do seu louvor, através do seu sacrifício de louvor, louvado seja Deus. E nós vemos, queridos, no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 23, 1 Crônicas, capítulo de número 23, você vai encontrar no versículo de número 27 e o versículo de número 28, algo assim. Olha o que diz o texto. Porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi, da idade de 20 anos e daí para cima, porque o seu cargo, ou seja, a sua responsabilidade, era de estar ao mandato dos filhos dos sacerdotes, ou seja, do filho de Arão, no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus. Nós vemos então, queridos, que os levitas, aqueles que eram descendentes de Levi, agora eram separados para estar a serviço do sacerdócio, e a eles caía o direito, então, de estarem na presença de Deus e cuidarem das coisas de Deus, cuidarem do altar de Deus, cuidar dos materiais do sacrifício para Deus, e eles tinham, por certo, o direito de cuidar e zelar do templo do Senhor, para que então o templo do Senhor estivesse pronto para adoração a Deus, estivesse pronto para então apresentar o seu sacrifício vivo ao Senhor, e desta forma Deus então derramaria o seu Shekinah, traria a sua graça, daria a sua presença, e o povo, por certo, seria alcançado pelos sinais da presença de Deus. No tempo da graça, amados, nós somos o templo de Deus. E Deus agora conta com a nossa disposição.
Ao mesmo tempo em que nós vamos nos apresentar a Deus, nós vamos agora buscar como agradar ao Senhor e como apresentar este templo para cultuar a Deus, como preparar este altar para Deus, como apresentar este templo preparado para receber a presença de Deus. E aí eu convido você ao livro de 1 Coríntios, louvado seja o nome do Senhor Deus. E no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 3, nós vamos encontrar Paulo falando a respeito deste glorioso mistério de sermos o templo do Senhor. E ele então diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 16 e 17. Ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém, portanto, destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é consagrado a Deus, ou seja, é santo a Deus. Agora, queridos, na graça, Deus olha e diz assim: ei, o templo nos dias da lei do meu povo, que viviam debaixo da lei revelada a Moisés, eles tinham um local de adoração, eles tinham um local onde deveriam apresentar todos os seus sacrifícios. Mas agora, o Senhor Deus diz no tempo da graça, Deus usava Paulo para dizer: vós sois o santuário de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Agora a presença de Deus está convosco. Então este cuidado do templo de Deus é o cuidado com o teu corpo, com o teu templo. Você vai apresentar-se preparado, aprovado para cultuar a Deus, para apresentar o sacrifício agradável a Deus, porque agora Deus espera receber de você este sacrifício de adoração, este sacrifício de louvor. E o que está na tua vida que não agrada a Deus, por certo o Espírito Santo vai fazer uma indagação e você vai identificar aonde está errado, aonde está em falha, e você vai consertar, e você vai tirar da sua vida toda e qualquer impureza, tudo que está atrapalhando a tua comunhão, tudo que está atrapalhando a tua vida de comunhão com Deus, de aproximar-se de Deus, de poder receber o que Deus tem para te dar, o que Deus tem para manifestar na tua vida, porque você é santuário de Deus. E Deus agora quer manifestar na sua vida a presença real da sua glória. E quando Deus quer manifestar essa glória, Ele diz: tira a impureza, tira o que está impedindo este agir, porque eu não quero este templo sem uma presença louvável, de uma forma onde todos possam ver alegria. Aí Deus olha para você e diz: o que está gerando destruição na tua vida eu vou tirar, porque aquele que toca no templo de Deus para destruir, Deus se ira e vai destruir. Aí Deus olha e diz assim: o que é o mal que quer destruir o santuário de Deus hoje, que é você? O que é que quer destruir a sua alegria? O que é que está se levantando para destruir a sua família, destruir a sua paz, para gerar na sua vida incômodo e você ficar de cabisbaixo, sem ânimo, sem alegria, sem vontade de buscar, sem vontade de adorar a Deus, sem prazer para dar testemunho da glória de Deus, sem razão de apresentar um louvor a Deus? Aí Deus diz: eu vou arrancar isto da tua vida, porque aquele que destrói o templo de Deus, diz Paulo, eu destruirei. Diz o Senhor, porque o templo que somos vós, é santo. Ou seja, é um templo que não é para andar triste, é um templo para não estar sem condições de receber um louvor, uma adoração, mas este templo é o templo do meu deleite. Eu quero olhar para este templo e ter alegria, receber o júbilo, receber a adoração, receber a manifestação de louvor. Aí Deus olha para você e diz: eu estou cuidando neste sentido de apresentar à sua vida uma verdadeira obra gloriosa. Você vai comigo na carta de Paulo aos Romanos,
E aqui no livro de Romanos, capítulo de número 12, Romanos, capítulo de número 12, e você vai ler comigo os 2 primeiros versículos deste capítulo. Romanos 12, versículo de número 1 e 2. E o texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus agora olha para você e diz: ei, eu tenho te chamado a entrar numa vereda de comunhão, no estreito de comunhão, e eu quero que tu apresente agora o teu corpo em sacrifício, ou seja, na hora em que você apresenta o seu corpo em sacrifício, é quando você diz: toda atuação ou todo poder carnal na minha vida está debaixo agora da submissão do Espírito, está em submissão à lei de Deus, está agora debaixo do domínio do Senhor meu Deus. E agora o meu corpo, a minha vida, eu vou apresentar a Deus em sacrifício. E eu vou apresentar a Deus em sacrifício vivo. Esse sacrifício vivo, eu não preciso morrer para me tornar um santo, mas eu vou viver esta renovação na minha mente, no meu entendimento. Eu vou meditar na palavra de Deus e vou trazer ela para a minha vida. E tudo que não agrada a Deus, eu vou me posicionar para tirar de mim e afastar da minha vida, porque o meu alvo é agradar a Deus, é bendizer o nome de Deus. Na hora em que você consegue vencer os impulsos da sua carne, na hora em que você consegue refrear os seus desejos, você consegue, de certa forma, controlar a sua explosividade, você está adorando a Deus, apresentando o seu culto racional, e aí Deus começa a olhar para você e diz assim: agora eu vou receber este culto santo, esta adoração, porque todos vão olhar para você e vão ver em você os frutos do domínio de Deus, da presença de Deus. E aí você olha para o mundo e começa a condenar. Dentro de você, você começa a olhar e dizer: quanto tempo eu perdi da minha vida andando de forma errada. Quantas vezes eu não fui à casa de Deus, ou não tirei tempo para meditar na palavra de Deus, ou não tirei um tempo para cantar louvores a Deus, mas eu me integrei, mas eu me doei ao pecado, me entreguei aos prazeres da carne, andei por veredas que não agradavam a Deus, e agora você começa a repudiar. Aí você não se conforma com o mundo. O mundo está aí, os prazeres estão aí, mas você está andando de forma distante destas coisas. Você olha e começa a dizer agora: outrora eu era dominado por ti, ó mal, ou por ti pecado, ou por ti iniquidade. Mas agora eu me posicionei para adorar a Deus. Eu tomei uma decisão de fé. Eu me resignei que eu sou vaso escolhido de Deus e que agora eu vou andar na presença do Senhor, que eu agora vou fazer a vontade de Deus, que eu agora vou procurar compreender o que é que Deus tem para minha vida, as vitórias que Ele tem para minha vida, a bênção que Ele tem para minha vida, o que Ele preparou para mim viver. E você vai começar a viver esta experiência com Deus. A glória do Senhor vai estar na sua vida. E aí você vai ver que esta era a função de Deus, porque o Senhor queria que este momento chegasse para você, porque certa vez Ele fez lembrança isto ao povo de Israel. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel,
no capítulo de número 11, e nós vamos ler a partir do versículo 17. Ezequiel 11, 17 vai dizer assim: portanto dize, assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fortes lançados, e vos darei a terra de Israel, e virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações, e lhes darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentre eles, e tirarei da sua carne o coração insensível, igual decaturiando qual era de pedra, e lhes darei um coração sensível, ou seja, de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, diz aqui o verso 20. Deus hoje olha para você e ele diz: eu profetizei e fiz lembrança a Israel quando eu disse era hora de santificar, porque o meu povo estaria entrando para possuir a promessa, mas não era para usufruir de nada que havia naquela terra, que era abominação ao Senhor. Por isso Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, agora tome posse pela sua fé e pela sua, aleluia, pela sua meditação na palavra de Deus. Quando você agora começa a conviver com as palavras de Deus, com a mensagem gloriosa do Senhor revelado na sua palavra, você começa a abandonar. A terra está aí, eu posso viver uma vida que eu quiser porque eu tenho livre-arbítrio, ou seja, eu posso tomar qualquer outra decisão da vida, mas quando eu me deparo que eu sou templo de Deus, e que agora o meu maior dever é cultuar a Deus, é apresentar um culto santo, agradável, de adoração a Deus, eu tiro da minha vida o que não agrada ao Senhor. Você tira da sua vida o que não agrada ao Senhor. Ainda que o pecado está perto de você, você se desvia dele, você se afasta dele, você fica distante dele, ignora ele, como que coisa que não existisse para você, porque a sua maior missão é agradar a Deus, é receber o louvor vindo de Deus, a bênção que já está determinada por Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Deus faz você viver esta comunhão, porque agora o Espírito do Senhor está em você, porque o Espírito do Senhor está no domínio da sua vida. Paulo, certa vez, queridos, falando em 2 Coríntios, no capítulo de número 5 e o versículo de número 17, 2 Coríntios, capítulo de número 5 e no verso 17, Paulo vai dizer o seguinte, amados. Ele diz aqui o seguinte, nós vamos ler até o versículo de número 21. E o texto diz, 2 Coríntios 5, verso 17 a 21. Ele diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus,
e aquele que não cometeu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aí o mundo diz: como pode acontecer um milagre? Alguém que está impuro ser purificado? Como pode acontecer de uma pessoa que não tem domínio de si, que é dominada pelos vícios, seja da bebida, do cigarro, das drogas, ou simplesmente da prostituição? Como esta pessoa pode mudar? Quando Cristo agora vem com o poder da palavra em sua vida, e o Senhor nos purifica, como profetizado por Ezequiel, com as águas da sua palavra, nós somos agora apresentados a Deus, e nós somos agora livres da maldição, e agora o poder da palavra, ela tem o domínio em nossas vidas. Há uma mudança. Você agora é uma nova vida em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, e agora tudo se fez novo. Aquele que não era de Deus, aquele que não tinha condições de receber misericórdia de Deus, agora foi alcançado pelo ministério da reconciliação. Deus disse: você vai se humilhar, vai ouvir a palavra, vai se submeter a ela, vai guardar ela no seu coração, e o poder purificador revelado nela vai estar na tua vida, e eu vou te libertar destas imundícies, eu vou te libertar de toda esta iniquidade. Deus tira da sua vida todo engano, toda mentira, todo espírito maligno. Deus vai libertando você. A sua vida agora vai sendo vivificada em Deus. E agora você vai começando a ter uma comunhão com Deus, se espelhando nele, aprendendo dele, convivendo com ele, praticando o desejo dele, a vontade dele, porque agora o mistério da reconciliação, esse ministério está implantado dentro de você. Aí você recebe a sua libertação. Automaticamente você vai dizer: eu quero libertar o meu irmão, eu quero ver a mesma obra na vida da minha irmã, eu quero ver a mesma obra na vida dos meus filhos, na vida dos meus sobrinhos, na vida dos meus amigos. Você recebeu o ministério da reconciliação. Paulo dizia: um dia nós fomos impactados e Deus revela na nossa vida esse ministério da reconciliação, porque nós agora vamos levar a mensagem e dizer àquelas pessoas que talvez estão dentro do vale da depressão, dizendo: não há jeito para a minha vida, tudo acabou, perdi amigo, perdi emprego, perdi a minha personalidade social, eu não sou mais conhecido, eu não sou mais reconhecido, eu entro agora em algum lugar e ninguém me olha com os bons olhos. Deus agora trouxe ao seu coração uma convicção de fé, e você vai dizer a essa pessoa: Deus vai restaurar a tua vida, uma nova porta vai se abrir para você, Deus vai restaurar a tua casa, Deus vai restaurar teu casamento, Deus vai restaurar a tua família, Deus vai trazer teus filhos, Deus vai trazer tuas filhas, Deus vai libertar, você vai ver o agir. A pessoa que está enferma, quem sabe até mesmo já de uma certa forma desenganada pela medicina, Deus tem uma solução para dar. Deus vai alcançar, e Deus vai operar o milagre. E você vai glorificar o nome do Senhor, e você vai ver Deus manifestar a glória dele. A obra da restauração, da reconciliação, ela não vem simplesmente só no cunho de aproximar você de Deus, mas desfrutar da bênção de Deus, desfrutar das misericórdias de Deus, desfrutar de uma vida de bênção. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus, ele não tinha pecado, mas ele assumiu o meu pecado e o seu pecado. Quando Jesus assume o pecado por nós, ele nos liberta da maldição, ele nos liberta da morte, ele nos liberta da falência, porque agora por toda a vida nós estávamos debaixo da maldição, mas nós somos reconciliados com Deus.
E agora nós somos feitos árvores de justiça do Senhor. E como nós somos chamados a esta reconciliação, Deus vai nos libertar e vai fazer uma grande obra. E esta obra de reestruturação, de bênção na nossa vida, porque agora nós vamos receber a unção de Deus sobre nós. No livro de Romanos 8, no versículo 1 e o versículo 2, vai dizer o seguinte: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que agora não andam mais segundo a carne, mas agora andam segundo o Espírito. Porque o Espírito de Deus em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Deus agora está quebrando a maldição. Deus agora está destruindo, para que você, como disse Paulo aqui, nesse fechamento deste texto, no versículo 21, e neles fomos feitos justiça de Deus. Deus agora olha e diz: você será minha justiça na terra. Há uma profecia de Isaías, e o Espírito de Deus me faz convidar você a irmos lá. Isaías capítulo 61. Isaías é usado para falar sobre o ministério messiânico, ou seja, do Messias. E entre as obras que ele iria realizar, leia comigo aqui o texto para você compreender porque você agora será a justiça de Deus na terra. Olha o que diz o texto, Isaías capítulo 61. E nós vamos ler, para melhor entendimento, do verso 2. E o texto diz assim, Isaías 61, 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar a todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento em lugar de cinza, óleo de louvor em vez de tristeza, óleo de gozo por espírito angustiado, vestido de louvor em vez de espírito de amargura, a fim de que estes se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Você agora é feito justiça de Deus. E Deus está dizendo: eu vou te consolar. O que é que está gerando tristeza para você? Eu tomo a liberdade da pregação da palavra para declarar que Deus já está solucionando. Há unção de cura agora na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu tomo a liberdade da palavra que eu estou ministrando para declarar que o Senhor já está entrando aí com solução. E toda tristeza vai bater em retirada. Todo espírito de amargura de alma vai bater em retirada. E o óleo, que é a presença do Espírito Santo, vai ser derramado na sua vida, na sua casa, na sua família. Todos que olhar para você vão ver uma vida restaurada, uma vida reestruturada, uma vida de posse da vitória, de posse dos milagres, de posse das bênçãos de Deus, e vão dizer: eu quero conhecer o teu Deus. Oh, glória a Deus. Eu quero conhecer o Deus que tu serve. Eu quero estar debaixo da potente mão deste Deus. Porque eu vi a tua luta, eu vi a tua batalha, eu vi a tua guerra, mas eu estou contemplando a tua vitória. Eu estou vendo como Deus operou, como Deus tem feito na tua vida, como Deus tem manifestado no teu lar. Eu tenho visto como as misericórdias de Deus têm sido grandes com você. A unção de Deus, queridos, já está sendo derramada. Agora vá comigo no livro de 1 Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de 1 Timóteo, no capítulo de número 6, e você vai ler comigo aqui, 1 Timóteo capítulo 6, e nós vamos ler a partir do versículo de número 3. E o texto diz assim, olha a instrução de Paulo a Timóteo. E ele diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo o ministério da piedade, e sobretudo, em nada sabe,
mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins suspeitas, contendas de homem corrupto de entendimento e privados da verdade, cuidando de que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te destes tais. Verso 6 diz: mas é grande o ganho da piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele, tendo, porém, o sustento, e com que nós cobrimos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laços, e em muitas concupiscências, loucas, nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça e a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para que a qual também foste chamado, e tendo já feito boa confissão diante de testemunhas. Mando-te diante de Deus e de todas as coisas que vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão, que guardes estes mandamentos sem mácula e repreensão até a aparição do arrebatamento vindo de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, neste texto, Paulo disse a alguém: usar as palavras e não traz benefício de purificação, mas traz uma mensagem apenas de inspiração com coisas desta vida. Foge dos tais. Porque se você fizer jus às mensagens de Cristo, e Paulo está fazendo lembrança de uma instrução de Jesus no Sermão da Montanha, e eu levo você para confirmar esta verdade, está no livro de Mateus, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. E neste livro de Mateus, capítulo 6, você vai ver a partir do versículo de número 25, algo bem interessante. Quando Jesus está ensinando, e ele vai fechar no versículo de número 33. E Jesus, ele começa dizendo para os homens: e eu vos digo porque andeis cuidadosos com a vossa vida. E ele vai detalhando aqui no que haver de comer, no que haver de beber, no que haver de vestir, no que haver de receber, das coisas. E ele vai chamar atenção para observarmos, então, as aves do céu, que não ajuntam, não secam no celeiro, os lírios do campo, que não semeiam. E ele ainda diz: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Mas olha o que ele diz aqui no verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Paulo está levando o povo a entender a verdadeira raiz da verdade de Deus. Por isso ele diz: se alguém vem ensinar uma palavra que não consente, ou seja, não é de acordo com o que Cristo ensinou, despreze essa palavra. Porque Deus não nos chamou para termos uma vida. Nós vamos fazer um dia de jejum, porque nós vamos ganhar uma casa nova, nós vamos ganhar um carro novo, nós vamos ganhar um relógio de ouro, nós vamos ganhar tantos milhões num sorteio. Deus não está interessado nesse tipo de ação. Deus quer a tua vida em plena comunhão. Muitos, por amor de dinheiro, se desviaram da verdade, negaram, se tornaram pessoas amargas, que não têm sensibilidade, não têm amor, não têm dedicação nenhuma com ninguém, não têm respeito por ninguém. Mas você não.
Você é escolhido de Deus, escolhida de Deus. Você tem na sua vida a presença da palavra de Deus e o temor de Deus está na sua vida. Quando o temor de Deus está na sua vida, você vai buscar se aproximar de Deus, ter vida de comunhão com Deus, ter vida de fidelidade com Deus, ter vida de honestidade com Deus. E na hora em que você tem esta vida, você buscou o domínio de Deus na sua vida, aí Deus vai manifestar a justiça. Todas as coisas serão acrescentadas. E todo mundo vai olhar e vai dizer: Deus tem recompensa para você. Eu estou ministrando aqui, que não é que Deus não vai dar casa nova. Deus tem muita casa para te dar. Até muito mais do que você pensa. Não é que Deus não vai abrir porta para você ter um salário acrescentado. Deus vai te dar muito mais que isso. E eu já me vejo te visitando e compartilhando com você, comemorando esta vitória. Mas uma coisa é certa, Deus está dizendo para você: esta não seja a tua prioridade. A tua prioridade é uma vida de comunhão. Porque se tiveres ligado comigo, a comunhão comigo, nenhuma seta do diabo vai ter poder na tua vida, vai ter poder na tua casa. Nenhuma obra das trevas vai ter poder na tua vida, vai ter poder na tua casa, vai ter poder nas tuas finanças. Porque eu conheço a sinceridade do teu coração. E o que me atrai a te abençoar é a vida de comunhão que você tem. Aí a bênção do Senhor vai ser completa, a vitória vai ser completa, os teus inimigos vão ver, alabachurra manaia, o brilho da glória de Deus na sua vida, o brilho de Deus na sua casa, no seu ministério. Deus sabe que você quer ser um grande vaso de Deus. Não é porque você quer tomar proveito disso, mas é porque você quer mostrar para o mundo que Deus cura, que Deus liberta, que Deus ainda revela as coisas aos seus pequeninos, que Deus ainda opera milagre, que Deus ainda faz obras tremendas. Não é porque você está se esforçando para apresentar um louvor a Deus, porque você quer ter uma fama para você, é porque você quer melhor adorar a Deus e inspirar outros a se serem movidos a adorar a Deus. Queridos, há uma unção de reconciliação na sua vida. Deus está despertando isso. Aí eu profetizo em nome que quando todo esse vale, toda essa luta, você vai ser um ganhador, uma ganhadora de alma. A tua casa cheio de vidas, porque você vai abrir um núcleo na sua casa e vai chamar pessoas para receber a bênção de Deus, para ouvir a palavra de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Urabaxandarai. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. E agora eu convido você a abrir a Bíblia no capítulo 4. Efésios capítulo 4 e o verso de número 23. Efésios 4, verso 23, e nós vamos discorrer esta leitura, e ela é bem gloriosa, porque ela detalha Paulo falando a respeito da obra da transformação. E olha o que ele diz aqui, Efésios 4, 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não des lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, palavra que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Queridos, que nós possamos cada dia nos transformar
pela renovação do que recebemos de Deus. Que esta palavra, ela ache guarida em seu coração, no coração da sua família, e que todos possam compartilhar esta bênção de Deus, em vez de se reunir para gritar, para contender, para irar. Não ponha o sol sobre a sua ira. Deixe Deus agir. Abra o coração, vença, deixe sair da sua vida os vícios, toda a prática de iniquidade, toda a prática de pecado. Deixe aflorar na sua vida a beleza da glória de Deus. E eu levo você agora a Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 e o versículo de número 25, a parte B, e depois o versículo 26 e 27. Porque esse texto, Paulo está aconselhando algumas coisas às famílias, ou seja, a prática doméstica. E aqui neste verso ele está falando diretamente com os maridos, para que amem suas mulheres. E ele diz assim: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra. Para quê? Olha o que diz o verso 27. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Queridos, esta santidade aqui, irrepreensível, seja um adorno, cheio de joias, como uma noiva despojada, cheia de joias, apresentada de forma ataviada para o seu noivo. E eu quero tomar liberdade do fechamento desta palavra, para dizer a você que Deus já está te adornando. Olha aí o que Deus está trazendo para você. Tudo aquilo que era gerado na sua vida de tristeza, de amargura, de dor, de sofrimento, Deus está tirando da sua vida hoje. Deus está lançando a profundeza do abismo. E agora o seu rosto não é mais um rosto de revolta, de amargura, mas é um rosto de uma vida abençoada. Eu profetizo em nome de Jesus que tudo que estava tirando a tua concentração em Deus está queimado com o fogo da glória e banido pelo sangue de Jesus. Tudo que estava tirando a tua alegria, a tua beleza interior, de você sorrir, de você glorificar a Deus, de você apresentar uma canção de adoração, está batendo em retirada em nome de Jesus. Oh, alabashura manaia. Eu já posso ver a unção de Deus derramada, caindo do alto da tua cabeça à planta dos teus pés. Ore comigo neste momento. Oh, ore comigo tomando posse do seu milagre, tomando posse da sua bênção. Aquela fraqueza espiritual vai sumir da sua vida. Aquela barreira que impedia você de orar, de buscar, vai cair por terra. Deus está tirando. O que impedia você talvez de ler a Bíblia e entender, Deus está trazendo uma unção de sabedoria, de clareza, de conhecimento, que você vai compreender a palavra de Deus. Eu declaro que a partir de hoje isto vai acontecer. Deus está alcançando membros da tua casa, da tua família, para que você viva esta alegria. Glorioso Pai. Ó Deus poderoso de Israel, eu oro junto com teu filho e a tua filha, Senhor, que acabamos de meditar na tua palavra, e eu oro na autoridade do nome de Jesus, para que o Senhor venha ao encontro deste teu servo e desta tua serva, e declare agora, Pai, uma unção purificadora, que toda fraqueza espiritual saia, todo espírito maligno, Senhor, de acusação caia por terra. O teu filho, a tua filha, naquele mal que ela não conseguia dominar, não conseguia, Senhor, vencer, o teu filho não conseguia resistir, eu declaro em nome de Jesus agora, Pai, a tua unção, a tua presença, e este teu servo, esta tua serva, sendo agora decaturiam decaia, restaurado segundo o poder da tua palavra. Senhor, eu oro em nome de Jesus, que todo aquele mal que estava tirando a alegria do teu filho e da tua filha, esta enfermidade, esta dor, este sofrimento, esta situação
difícil, que estava gerando talvez até a perda de fé. Senhor, eu oro agora em nome de Jesus. Eu oro por esta vida que está no vale da depressão. Eu oro para vir uma unção de cura interior. E eu ordeno em nome de Jesus, toda tristeza da alma saia, toda força negativa bate retirada em nome de Jesus. Venha, Senhor, sobre este teu filho, esta tua filha, uma unção revigoradora, e esta pessoa seja curada agora. Receba a cura emocional em nome de Jesus. Eu oro, Deus poderoso, para que esta porta que está fechada se abra. Eu oro, Deus poderoso, recaturianda, para que todos os anseios do teu filho, da tua filha, seja agora, Senhor, correspondido, seja realizado em um nome de Jesus, em um nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.